fazei de mim um instrumento de vossa paz. Você já ouviu falar na oração de São Francisco de Assis? Sim, é aquela prece belíssima que fala de paz, de amor, perdão, esperança, alegria e fé. Na rogativa, Francisco demonstra sua grandeza d'alma e sua verdadeira humildade. Nós, que tanto temos buscado auxílio para vencer as dificuldades que nos rodeiam, talvez pudéssemos encontrar em suas palavras um roteiro de autoajuda, desejando tornar-se útil a si mesmo e aos semelhantes. Diz ele: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quanto a nós, seria interessante que indagássemos com frequência: sou um instrumento da paz? Onde estou, as pessoas se sentem mais tranquilas, mais animadas, mais felizes? Ou será que a paz se despede no exato momento em que vou chegando? Ele continua: onde houver ódio, que eu semeie o amor. Mahatma Gandhi dizia que alguém que atingiu a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio foi o exemplo vivo dessa realidade, pois, em nome do amor e da não violência, conseguiu que a Índia se libertasse do jugo inglês sem derramamento de sangue. Além de não fazer guerra, Gandhi, com sua filosofia pacifista, fez com que fossem. E nós temos semeado o amor onde age o ódio? Certa feita, um funcionário de uma grande empresa estava furioso com o gerente que vivia a transferi-lo de setor. Vou repetir: certa vez, um funcionário de uma grande empresa estava furioso com o gerente que vivia a transferi-lo de setor. Certamente agia assim para pressioná-lo a se demitir. Cogitava disso quando um colega semeador da paz o desarmou, falando-lhe com firmeza: você está enganado quanto ao nosso chefe, meu amigo. Ele o admira muito, sabe que é eficiente e digno de confiança. Por isso tem encaminhado para os setores onde há problemas, eficiente de que você sabe resolvê-los. Com sua intervenção benéfica, o companheiro passou a ver as iniciativas do gerente com simpatia, dedicando-se ao trabalho com mais vontade e alegria. Francisco de Assis roga com o coração aberto: onde houver injúria, que eu semeie o perdão. E se alguém nos fala em vingança, com o coração cheio de mágoa, qual é a nossa orientação? Dizemos que a mágoa é como um espinho cravado no peito, que machuca, dói, incomoda. Orientamos que perdoe para libertar-se, ou cravamos em seu peito alguns espinhos a mais. Onde houver dúvida, que eu semeie a fé, esperança onde houver desespero, luz onde haja escuridão, alegria onde haja tristeza. Ele termina com afirmações: é dando que se recebe, perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Na proposta final, Francisco de Assis refere-se à superação do seu egoístico, do eu egoístico que nos domina, a eliminação dos interesses pessoais para o nascimento do legítimo cristão, liberto de impurezas e imperfeições. E finaliza assim: quando o Francisco de Assis diz que é morrendo que nascemos para a vida eterna, podemos entender que, após superadas as reencarnações expiatórias, teremos
a existência em plenitude nos planos do infinito, onde habitam os puros espíritos e onde não há acesso para a morte. Pensemos nisso e tenhamos sempre em mente esse excelente roteiro de autoajuda. Que assim seja. Ontem nós iniciamos a reunião homenageando Kardec no nascimento dele, na data de nascimento dele. Hoje a gente está iniciando a reunião homenageando nosso irmão Francisco de Assis, na data do seu nascimento. O senhor Fernando pode fazer a prece inicial, senhor? Jesus, nosso Mestre, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está nos concedendo. Estamos presentes nesse lado de paz, de amor, de caridade. Deus, obrigado, pois sabia que antes de sair de casa, nós estávamos com a televisão ligada e recebi uma mensagem do palestrante falando sobre Francisco. E agora o nosso irmão Carlos nos oferece a mensagem, a leitura, falando em São Francisco. Vós sabeis que eu não sei o nome dele, mas eu dou o nome do meu mentor espiritual, irmão Francisco. Muito obrigado, Deus, por tudo que eu passei esses dias. Eu sei que eu vacilei, reagi no momento de fraqueza. Obrigado, meu irmão, pelo puxão de orelha que vós me deste ontem. Eu estou criticando o comportamento de alguns antequeridos e vós me falaste. Você não fala, mas pensa também nas coisas negativas. Muito obrigado por tudo que vós tem feito por nós. Muita vez não comparecemos nesse lado, mas espiritualmente nós não saímos daqui. E ali estão em outros lugares, Deus sabe. Vós da espiritualidade, sabeis o que eu estou fazendo. Vamos trabalhar em outros lugares. Às vezes não conseguimos fazer as coisas fisicamente, mas mental, espiritualmente, onde quer que nós estejamos, não podemos parar de trabalhar, porque Deus não para de proteger a gente, aonde quer que nós estejamos. Que às vezes nós não estamos com Deus, mas Deus nunca deixa de estar conosco. Muito obrigado por tudo. Que possamos passar a palavra ao nosso irmão, que nos dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa. Que assim seja. Vamos então a leitura do Livro dos Espíritos, né, para iniciarmos o nosso estudo da manhã de hoje, o nosso café filosófico espírita. Então, vamos a leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita. A questão é número 315. A pergunta: o que deixou trabalhos de arte ou literatura conservam pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? A resposta: de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhes causava. Então vamos lá ao livro Filosofia Espírita, ampliar aí essa consciência, né, da pergunta 315.
O título é Admiração. Capítulo 9, pergunta 315, admiração. O espírito elevado tem plena admiração pelas obras que deixou, e essas obras foram em benefício da humanidade. Tanto ele admira as obras que ficaram como sinal de suas mãos, como outras que seus companheiros de plano também fizeram. Não tem egoísmo nem adoração somente por sua obra. Os seus olhos veem o belo, que fez parte da harmonia universal. Ele é tomado por alguns momentos de tristeza e fez alguma coisa prejudicial, se fez alguma coisa prejudicial aos outros, mesmo que o tenha feito inconsciente da ação maléfica. O bem comum lhe causa alegria constante. Essa nossa conversa é um toque a todos os encarnados. O espírito na carne está sujeito a tomar caminhos que não deveria palmilhar, e com a doutrina dos espíritos ficarão conscientes dos deveres e com o modo de raciocinar mais lúcido, de sorte que o coração em Cristo lhe inspire e aí possam tomar decisões acertadas para se alegrarem mais quando estiverem novamente no plano espiritual. O mal que tenhamos feito como encarnados nos tormenta pelos canais da consciência, e o reparo tem de ser feito com urgência, porque somente assim ele cessa de nos atormentar. Eis porque os nossos benfeitores nos apresentam como solução a volta à terra. Na carne, o reparo é mais rápido, principalmente se for nela que cometemos as faltas. Passemos a admirar as grandes obras dos grandes instrutores da humanidade, porque é pensando nelas que elas poderão nos inspirar para fazer mesmo as pequenas coisas como sendo o início para a nossa paz. É preciso ler as obras da doutrina espírita, pois elas ajudarão na escolha dos caminhos, e a melhor escola para quem deseja se iniciar nos conceitos de Jesus é a que nos dão lições internas, que começam com a renovação dos costumes de vida. O homem precisa conhecer a si mesmo, a senda de luz que deve trilhar com mais segurança é o mundo interior. Fora da caridade não há salvação. É meio de grande utilidade para que se tenha inspiração divina, no sentido de começar a amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esforcemo-nos para sentir admiração por nossas obras. Isso nos dará força para maiores aberturas no servir. Porém, analisando, alegrando-nos no que fazemos, mas em silêncio, para que os outros não sejam o gasofilácio da vaidade, quer dizer, aquela estrutura quando entra na água, né, para respirar, da vaidade, tocar alto pela força do orgulho. O louvor em boca própria faz desaparecer o nome sagrado que descobrimos pela boca de Jesus, que se chama amor. A admiração que devemos ter sem limites é pela obra de Jesus, procurando copiá-lo sem receio, que ela nos levará à paz interna, de modo a sentir ao sol da verdade despontar no mundo de nossa própria consciência. É lindo para o espírito que deixou a terra conservar o mesmo amor pelas obras que deixou, sejam elas obras de arte ou de literatura. Depois, quando essas obras falem da vida universal, da caridade de Deus, do amor e do perdão,
Nessa contemplação de seus feitos, a sua consciência explande todas as forças, mostrando-lhe que cumpriu seu dever, apresentando-se com isso novas esperanças para outras etapas que podem vir em outras vidas. Que assim seja. Então, eu trouxe uma leiturazinha aqui complementar. Carlos, só antes de fazer a leitura aí, eu queria só fazer 2 comentários a respeito do que a gente viu aí. E é o seguinte: o primeiro é reforçar essa necessidade da leitura das obras básicas, que o Milanês acaba de falar ali. Que é para a gente poder ter a exata noção do que é o Espiritismo, do que ele pode fazer por nós. Porque às vezes a gente entra na doutrina e, ainda mais hoje com a facilidade da internet, a gente ouve muita palestra daqui, palestra dali, cada palestrante faz a sua colocação e tal, e a gente foge um pouco dos princípios básicos da doutrina espírita. Então a gente sempre insiste na leitura do Livro dos Espíritos, que é o princípio, é o alicerce. Sem uma leitura daquelas questões ali, e cada vez que você lê tem novidade, tem uma coisa a saber, uma coisa a pesquisar, essa que é a grande verdade. E quando tu faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem muito de filosofia e de moral, de ética, é necessário. O pessoal antigo, o seu Fernando aí, o Relê, que já está mais tempo aí na doutrina, sabe bem como é que eles insistiam na leitura, até os próprios espíritos do Evangelho, que era nos momentos de dificuldade, era onde a gente encontrava o consolo para as nossas fraquezas, né, para as nossas necessidades. E um livro que a gente às vezes deixa um pouco de lado, que é a Gênesis. O livro A Gênesis é fundamental, é o elo da ciência com a religião. Ali você vai encontrar explicação para muita coisa. Às vezes a gente fica muito preocupado com os evangélicos. Sabe por causa de que a mensagem deles vai adiante? É pela ignorância, que as pessoas não conseguem entender. E no momento que a gente vive, é preciso essa coisa do espetacular, do fantástico, para te prender, porque senão você fica um animal solto, um animal selvagem solto no mundo, que começa a fazer besteira. Então tem que ter aquelas ameaças que estão ali. Mas a partir do momento que você faz essa análise das obras básicas, que você passa a fazer a leitura das obras de Kardec, você passa a se domar, porque a gente começou ontem, você passa a se conhecer, você passa a saber quem você é. Você vai continuar fazendo, a gente vai continuar errando, mas vai dar sempre aquele estalo. A gente fez uma besteira, caraca, eu não podia ter feito aquilo. E na segunda vez você já vai se segurar um pouco mais. Mas se você não tem esse conhecimento, não vai ter nada, depois que eu morrer acabou tudo e fica por isso mesmo. Então, ali na Gênesis você tem essa possibilidade de fazer uma análise melhor do Cristo, de ver o Cristo na sua grandeza. Que a grandeza de Jesus não está em cima da água, não. Mas é a lição que fica daquele andar sobre as águas para você poder entender, entendeu? A grandeza do Cristo. Porque os espíritos, através da glorificação, eles não vieram para tirar o brilho de Jesus, ao contrário, vieram trazer um brilho maior. E a outra coisa que eu achei interessante aí nessa leitura foi o seguinte, dele exaltar, né, as obras de arte. Né? Você foi um artista em vida, você fez, ficou a preocupação quando você desencanou com aquilo ali, mas assim, o toque que você dá para você fazer uma obra de arte. Eu fico imaginando a dificuldade do Aleijadinho, com todas as deficiências que ele tinha, de fazer a produção que ele fez. E as pessoas, vamos dizer assim, veem aquilo ali, né, como uma coisa espetacular. E de repente a vaidade pode nascer dentro do sujeito. Mas o importante é no esforço dele, com a deficiência que tinha para fazer aquilo. E às vezes a gente faz o nosso trabalho, a gente executa com tanto descaso, com tanto desleixo, entendeu? Pô, na minha área, por exemplo, né, cara, quantas vezes eu vou para a escola, o moleque não entendeu isso aí, não vai entender mesmo, deixa passar, vou passar em frente, eu não volto lá atrás para ver, entendeu? Se aquele moleque ficou com alguma dúvida, se ficou com alguma dificuldade. Na minha matéria que, vamos dizer assim, é bem matéria mesmo, né? Matemática trata de matéria, né? De espírito ela não fala nada. Mas eu fico imaginando um professor de filosofia, um professor de sociologia, o quanto que esse cara, se ele fizer bem a matéria dele, a aula dele, o quanto que ele pode, um professor de educação física, o quanto que ele pode dar, entendeu? O cara da língua portuguesa, se você não souber interpretar um texto, fica difícil para você fazer uma leitura de uma obra igual essa que a gente está fazendo. Então, olha só o valor. Pô, cara, a dona de
casa quando vai preparar a refeição, né? O Carlos lá na venda dele, o Júnior no trabalho dele, o Erlei na enfermagem, enfim, cada um da gente tem a possibilidade de ser um artista naquilo que a gente faz. Então eu acho que a importância dessa pergunta foi mais nesse sentido. Mas vamos para o outro livro, que o outro livro é gostoso. E é interessante a gente fazer essa ligação da primeira leitura com a segunda leitura, porque se coloca aqui esse lado primoroso da elevação espiritual. Só que o normal não é esse. Essa leitura vem mostrar qual é o normal. E a gente aqui teve aqui de uma forma sintetizada o objetivo da vida, sabe? Se aperfeiçoar, dominar de uma forma completa todas as ferramentas que o mundo está nos dando aqui para a gente se aperfeiçoar, para a gente trabalhar esse conhecimento que liberta, mas entendendo que a fé sem obra é morta. É morta. Então a gente tem que entender, ainda mais nesse momento agora da internet, da computação, que tu pode fazer tudo de uma forma virtual, sair um pouco da zona de conforto, da cadeira e trabalhar, sabe, o braçal ali, executar de forma física mesmo o que se estuda, o que se projeta. E São Francisco vem dizendo aqui isso, não adianta ficar nessa contemplação religiosa, essa situação, essa vida contemplativa disso e daquilo, achando as mensagens lindas e postando para todo mundo. Se eu mesmo, na hora do diálogo, da interação com aqueles que estão no meu raio de ação, eu não consigo ver aquilo ali como uma ferramenta para eu evoluir, para eu crescer, para eu progredir. E assim fico entrando no lado comezinho, no lado pequeno do relacionamento social. Isso tudo são provas para a gente trabalhar esse lado nosso mais ético, mais moral, mais amável, como a primeira leitura mostrou aqui, uma visão empreendedora, e o outro vendo, pô, está querendo que eu peça demissão, que isso. Quer dizer, tudo é questão de ponto de vista. E por que o meu ponto de vista é tétrico, é deprimente, é irritadiço? Por quê? Porque isso está dentro de mim, porque eu só vejo dessa forma. Mas a gente vai ter que lutar no dia a dia para mudar a minha forma, que começa no pensamento. O pensamento inicial é deprimente, é maldoso, é ruim. Por quê? Quer falar alguma coisa? Não, pensei que estava aqui. Não, eu estou achando interessante que, pô, eu fiz uma cagada hoje, entendeu? Eu postei lá na internet uma revolta contra estou desde 2014 sem ter aumento, eu estou reclamando, e você está falando por quê? Por que eu estou sem esse aumento até agora? Por que eu estou vivendo esse momento? Por que eu estou encarnado nessa hora? Então, a visão espírita vai dizer por quê. Só uma coisinha aqui. Eu vou falar uma coisa dentro do meio familiar. Eu agora que eu fui me conectar mesmo com o conteúdo deles. Eles têm nós, claro que eles se apegam a mim. Mas eles não, têm. eu te falei, eu sei escrever, né? Eles têm nós como pessoas perfeitas, os espíritos perfeitos. Eles acabou. Por isso que eu fiz falei, acabou, porque às vezes, simplesmente, uma coisa que eu falei, até defendendo o outro jeito querido, a resposta que eu recebi, mas você é espírita, e agora? Aí que eu fui e falei, espera aí, não é só eu não, eu posso botar, que eu não, 90% deles tem, do meu exemplo querido, essa não. Eu falei que eu tenho uma na minha coisa que não gosta de falar no nome do Chico Xavier. Esses dias ela mesmo falou para mim, não sei de onde é. Estão mandando mensagem para mim de Chico Xavier. Tão bonita. Quer dizer, eles têm a visão. Eu estou falando termo e de leitura. Eu também ouvi uma pesquisa agora, que eu estou trabalhando, mas cara, que eles botaram em termos da vida. Brasileiro hoje está lendo menos a Bíblia.
Aí tu estava falando sobre leitura, está se apegando mais coisa. Um exemplo, de primeiro exemplo, falou da gente ler, tá certo. Hoje em dia, você pode pegar o teu celular, tu tá na rua, tu joga lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, tu tem aonde você está, tiver. E primeiro você não quer isso. Você tem que estar carregando o livro, né? Eu me lembro, outro dia eu ia colher. Eu nem sabia. É isso, cara. Então vamos lá, esse livro aqui é Adolescência, Causa da Infelicidade ou Felicidade. Esse livro aqui, o incentivo que faz evangelho lá com adolescente, com criança, ele é muito bom. Eu fiz lá, já terminando, já faz um tempo, mas essas mensagens aqui, cada vez que você lê, Quem é o autor, cara? o autor, quem psicografou foi o Francisco do Espírito Santo Neto, que também psicografa o Hamed. E o espírito é o Ivan de Albuquerque, ditado por Ivan de Albuquerque. Então, o título aqui é o capítulo 11, A Epidemia da Vaidade. O mundo nas últimas décadas, a leitura dele é tão atual que a gente se assusta com a mensagem, sabe? Ele fala de uma forma tão presente que parece que não é um desencarnado, é um encarnado que está falando. O mundo nas últimas décadas passou por revoluções surpreendentes em diversas áreas do comportamento humano. Uma delas foi a exaltação constante da temática da autoestima e da ideologia do individualismo, que contribuiu largamente para a apoteose da afetação e da arrogância humana. Neste mundo ultracompetitivo em que vivemos, o semelhante só tem importância se tornar possível o sucesso do eu. Para o vaidoso, a busca da riqueza não tem nenhum objetivo senão instigar a admiração e a invejas alheias. A ascensão do pedantismo e do envaidecimento tomou enorme vulto porque novas estruturas sociais se impuseram, desqualificando a moral cristã, que considera a soberba um desvio dos padrões normais de comportamento. As pessoas desfilam com requinte em festas de frivolidades, onde todos falam sem dizer nada, se queixam de não ser compreendidos ou ouvidos. É a ruptura da comunidade e da comunicação. É o fenômeno da solidão em massa, o culto desenfreado do amor próprio. É interessante quando eu li aqui essa falar sem dizer nada. Quando eu estou em reuniões, eu fico avaliando as conversações e eu penso isso, eu falo, se ninguém falasse nada, ia sair daqui com o mesmo conteúdo. Quando eu li aqui, eu falei, caramba, eu já sabia disso e tinha notado isso, e agora eu leio aqui até a espiritualidade dele nas festas. É só conversa boba, é só para encher linguiça. Ninguém faz nada com conteúdo. Não neguemos, nem o Espiritismo nega ao jovem a oportunidade de estar devidamente bem trajado ou vestido. É tão bom ver adolescentes alegres usando vestes ou acessórios da moda. Não vetamos ao jovem o riso espontâneo, nem o gosto pelas novidades e músicas atuais. Não há problema algum em querer ficar mais bonito, mas nada de excessos. Cuidar da aparência faz bem, mas não se pode perder o controle. O indivíduo tem que administrar sua vaidade. Os bons tratos surgem resultados no mercado de trabalho, quando um jovem desleixado
é colocado em concorrência direta com outro que tenha a mesma aptidão, mas que se cuida, perde espaço. A vaidade que decorre normalmente da ordem natural das coisas ajuda na qualidade de vida. E se o adolescente se sente bem consigo mesmo, apresenta-se bem melhor com todos e com tudo. Não ter nenhuma vaidade é sinal de que algo não vai bem. Quanto mais insana a criatura, mais desmazelada e negligente. Graças aos avanços da humanidade e a uma maior permissividade em relação àquilo que é masculino ou feminino, é compreensível que o ser humano se torne cada vez mais bem arrumado e não se envergonhe de sua vaidade. Aliás, a história dos costumes nos mostra que ele sempre se esmerou em sua apresentação diante dos outros. É interessante essas comunicações que vai um pouco na contramão do usual, tanto espírita como cristão em geral, porque coloca uma evolução pobre, pequena, e aqui ele mostra você ser consciente de uma forma mais empreendedora, não de uma forma vaidosa, sabendo que a tua imagem é um cartão de visita. E você tem que ter um cartão de visita aceitável, em cima dos padrões de quem está te entrevistando, de quem é teu chefe. E você tem que entender. Você tem razão, tem coisas aí na espiritualidade, como foi dito ontem, trazer para dentro da vida material, do dia a dia, aquilo que se passa, ou melhor, aquilo que aprendemos na espiritualidade. Você vê, se uma pessoa estiver bem fisicamente, vamos dizer assim, a vaidade, ela não é chamada de vaidade no nosso dia a dia espiritual, mas sim do capricho, de um zelo que se tem pela essa responsabilidade que é o corpo físico. Além disso, temos uma vestimenta de acordo, um padrão de, vamos dizer assim, uma qualidade de executar a voz de uma maneira também de acordo com o ambiente. Tem ambiente que pede um tom mais alto, outro tom já pede mais baixo, mas o ideal é fazer a caridade ali para todo mundo. Existem aqueles que são surdos, existem aqueles que enxergam pouco, tem que ter o auxílio, né, do óculos, dessas coisas assim. Então, resumindo essas coisas todas, nós temos que ver que se um indivíduo ele estiver de acordo, vamos dizer, eu tiro por mim, no dia a dia, sempre aparece um querendo segurar pelo braço, pelo ombro e tudo. Mas por quê? Porque eu estou fazendo aquele capricho, meu banho, meu asseio todo dia, de cuidar, de zelar. Então, quando tem qualquer problema, as pessoas não hesitam em querer ajudar sem aquela coisa do pudor. Por quê? Porque está vendo que o indivíduo está limpo, o indivíduo não está irradiando ódio, apesar dos problemas. E a doutrina nos ensina, né, nos orienta, que a simplicidade está acima de tudo. A simplicidade já é uma higiene, já é uma limpeza moral e física também. Quer dizer, os ensinamentos que nos preenchem é justamente aquele que também nós podemos levar lá para o outro lado. Eu até coloco isso porque para a gente não entrar nesse lado igrejeiro da renúncia e do sacrifício em prol do próximo, mas essa renúncia e esse sacrifício não pode estar acima também do amor que eu tenho a mim.
Humildade que na verdade não é humildade, é vaidade. Vaidade, é. Quero me colocar como coitadinho, ajudando todo mundo para ganhar. Eu chamo lá, eu brinco com a minha mulher, que eu chamo lá quando eu vejo esse lado meio malandro de comportamento num amor, que eu acho que é uma malandragem, não é amor, eu chamo de Alencasada, o Alencar, porque é o sobrenome lá da família dela, e eu acho que todo o trato, a relação é uma forma tão renunciada que aquilo até me irrita. E eu vejo naquilo uma coisa pobre e não uma coisa superior. Naquilo tem todo um interesse de um retorno. E por isso que eu brinco dessa forma. Mas eu falo, eu não tenho que ficar rindo para todo mundo, eu tenho que ser educado com todo mundo. Mas não preciso ficar rindo para todo mundo, eu não sei nem se a pessoa está bem na vida. De repente rir vai ser um deboche. Eu não tenho que ficar, meu amorzinho, ser meloso. Eu tenho que ser ético. Então, quer dizer, o cristianismo primitivo, o primitivo que eu digo é de 300 anos depois do Cristo até o final da Idade Média, que é conhecida Idade das Trevas. Por quê? Porque entrou para esse lado igrejeiro, até um tanto filosófico, mas igrejeiro, que não produzia nada fisicamente. Se a gente ainda tivesse naquela forma, se não tivesse lá, infelizmente, a queda da Bastilha lá, aquela Revolução Francesa ali, de repente a gente estaria assim, a metade, muito menos dos recursos que a gente tem hoje. E aí a gente vai ver por que eu tenho que ter um patrão bravo, cruel, isso, aquilo. Porque no amor eu não faço nada. Eu tenho que entender isso, meu lado hoje mais antenado, mais operoso, em cima dos violentos que teve na minha vida. Se tivesse todo mundo paz e amor, quem seria eu? E eu tenho que entender esse amor ao próximo, sabendo que eu tenho também amor a mim. Se eu tiver todas as ferramentas que eu quero ter, eu vou poder trabalhar de forma melhor com o meu próximo. E a gente vê toda hora essa mensagem que o conhecimento liberta, mas a gente não entende que liberdade é essa. Liberdade de trabalhar e não se sentir escravizado. Mas a evolução humana, ela sempre demanda de contestação. A linha do tempo ela mostra isso. Não, mas quanto mais o homem evolui, o filosofal. Sim, o filosofal. Mas vai talvez esse catolicismo igrejento que teve, a evolução que teve lá atrás, permita que ele chegue hoje aqui e com várias vertentes, e cada vez surgindo mais vertentes, justamente pela contestação. O homem ele tem a natureza dele contestar. Sim, isso aí é sendo que cada um contesta de uma forma diferente, tá? É o lógico, mas aí é que está. Eu tenho que saber qual é o meu interesse na minha contestação. É pessoal ou é social? Eu tenho que saber o que eu quero para mim. A libertação está nisso. Eu me conhecer. O problema todo é que as pessoas, às vezes, é piolho. Compra a ideia dos outros, vive na cabeça dos outros e não se reconhece. Então, eu tenho que entender o que eu quero para mim, por que eu estou aqui, o que isso aqui me traz, o que eu ganho. Então, esse tipo de contestação positiva é legal. Agora, eu ser um ampliador de dominação para outro, eu ser a mula para levar a comida, o dinheiro, o poder para os outros, eu tenho que entender esse processo. Quem sou eu nesse meio aqui? Mas será que isso tudo não faz parte da tua trajetória, da tua escrita? Não, mas tem que ser assim. A trajetória é uma. O autoconhecimento. Tudo às faz vezes parte. Tem que passar por um momento de ser boa. Sim. Mas aí é que está. Para lá na frente, será que mas o problema todo, será que eu não estacionei muito tempo numa ignorância, em cima de uma comodidade ou de uma prostituição?
tenho que ser bonzinho para ganhar um trocadinho, para ganhar a bênção, para ganhar isso ou aquilo. Eu não preciso ganhar nada se eu sou autossuficiente. Eu tenho que ter esse conhecimento e a fé nisso. Então eu não preciso rir para o Valdemir se eu não quero rir. Eu não preciso espraguejar ninguém se eu entendo que isso vai vir de forma até pior para mim. Então, eu tenho que entender essas nuances do comportamento social, porque eu estou encarnado aqui, e que isso amplia depois para um plano espiritual. Fundamental isso, né? Fundamental isso. Porque essa visão que eu tenho agora está aqui, Está aqui. Mas quando eu for lá para cima, vai ampliar. Eu vou ver por que eu estou esse tempo todo sem ter aumento. Aí eu vou entender. Vai entender. Mas eu tenho que essa aceitação tem que começar de agora. De agora. Eu cumpri a ideia, né? E por isso que o irmão, ontem, se tivesse aqui o irmão reclamando da situação dele, ele foi morto de forma violenta, está lá dentro Desde do corpo. quinta-feira aqui, vocês dois não estavam, mas o Elfo estava. Desde quinta-feira que esse espírito está frequentando a nossa região. Lembra que a dona Giselda falou que tinha um irmão ali que estava. Aí quer dizer, eu tive que jogar na cara dele uma realidade que ele não viu. De forma grosseira, não sei. Mas foi a forma que eu tive. Meu irmão, a gente nasce sabendo que vai morrer. Vai morrer, não sabe como, nem quando, mas vai morrer. Não, o momento mais legal foi quando você falou para ele o seguinte: dê graças a Deus porque você está vendo o teu corpo. Então você existe, você não morreu, você viveu. Aí, quer dizer, isso tudo são situações que estão aqui na nossa cara. Mas pela nossa vivência, a gente não consegue enxergar. É que nem um mágico, quando aquele ilusionista vai pegar teu relógio. Ele chama a atenção aqui para fazer uma ação aqui, mas de forma tão hábil que tu não sente nada. Os teus sensores no corpo não acusam, porque você está dando muita atenção no que ele está chamando aqui. Então a gente, muitas das vezes, entra por esse lado ilusório por causa do nosso interesse. Só um parênteses. É importante a gente também ter na cabeça da gente o seguinte: será que quando eu desencarnar, eu vou estar na situação desse cara amanhã? Eu tenho que estar atento a isso aí, entendeu? Porque não é porque eu sou digo espírito, porque eu leio, que eu vou estar livre de desencarnar e ficar agarrado no meu corpo. E a gente conhecer o espiritismo, a vantagem é essa, que você já sabe quais são as consequências. A sessão prática de espiritismo é bom por isso, que te põe uma realidade ali na tua frente. Entendeu? Pode acontecer comigo, pode acontecer com ele, porque a gente não sabe até onde vai a nossa, entendeu? A nossa estupidez, a nossa ignorância, até onde vai nos levar. Quando a gente lê lá o Jacó, a história do Jacó, lá o pastor, né? É Jacó? Irmão Jacó. Então, quando a gente lê a história dele, a gente vê o que eu acredito realmente. Porque aquilo não é questão de acreditar. Não, presidente da Federação Espírita Brasileira. Um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. O que eu acredito realmente? Não adianta comprar ideia e contemplar. É legal, maneiro. Eu sou espírita. Eu acredito nisso. Na hora, se eu desencarnar e eu ver ali uma coisa ruim, eu vou vibrar com medo? Eu vou vibrar de que forma? E aquela situação ali formada, que nem a gente leu aqui em reuniões passadas, desencarnou e veio uma entidade meio assustadora. De início ele viu grande, mas depois ele viu que estava num tamanho mais normal, né? E ele começou a ficar com medo de início. Depois, com as palavras, ele já se acalmou. E aí ele começou a subir. Mas aí a vaidade o fez prender a terra, ele vai e desce de novo. Então, quer dizer, isso tudo são estágios da nossa consciência ou da inconsciência que a gente não conhecia. E ali na hora das situações que a coisa vem afora, vem à tona, né? E ali a gente vê quem é a gente. Mas a gente pode conhecer isso de uma forma calma, tranquila. Por quê? Por quê? Isso aqui eu não entendi. E a gente, todos esses questionamentos, a gente vai ter resposta, eu já tenho em casa no computador, né? Então isso tudo a gente tem que entender. Como é que eu vou chegar lá do outro lado? O que eu acredito realmente?
E por isso, quando o irmão chegou ali, mas por que eu falei as coisas que vai calar ele, que vai dar uma orientação, que vai falar? Porque eu li. Porque eu vi essas situações que me deixavam também em dúvida, que me colocavam em situações, pô, mas isso pode acontecer comigo, e eu não quero que aconteça isso comigo. Pô, já pensou eu morrer, crema o meu corpo, eu vou sentir o fogo queimando e a dor? Eu não quero isso. O grande diferencial está em que, eu não estou aqui criticando religião não, porque nós precisamos passar por lá e a gente tem que agradecer, como ele falou ali do período das trevas, foi uma necessidade da humanidade. Mas o grande diferencial é esse, quando você lê as obras espíritas, você participa da reunião prática do doutrina espírita, você vê, né, a realidade do mundo espiritual, e você percebe que não tem outra saída, não vai ser 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, o terço, entendeu? Ou então eu acredito, o dízimo, que vai te livrar dessa situação depois. O que vai te livrar a partir do conhecimento que você tem de você, das tuas deficiências, das tuas falhas, da correção que você tenta fazer. Também não é ninguém ficar apavorado, ficar desesperado, que tem que se transformar de uma hora para outra, não. Quando ele falou ali que o pessoal fica, pô, a espírita tem que agir certo, esse cara aí chegou esses dias aí, eu toquei para ele, para você, que eu tenho vontade de visitar uma vizinha aqui, aí vou trazer o Valdemir aqui para a gente tomar uma cervejinha. Ué, Valdemir toma uma cerveja? Sim, bebo uma cerveja. Eu não vou parar no botiquinho porque não me interessa mais, entendeu? Mas sentar, bater um papo, não vejo. Então, ser espírita não é você ser santo, não. Você vai viver igual todo mundo vive, mas sabendo das tuas responsabilidades, sabendo das tuas limitações, até onde você pode ir, até onde você não pode. Por quê? Se você já falou isso aqui, eu vou até falar porque eu já ouvi da tua boca. Passa uma mulher ali bonita e tal, tu não vai olhar, faz ainda parte do... Isso não significa que você vai lá cantar a mulher. Isso não significa que você vai lá estragar a vida da pessoa. Porque você já sabe exatamente a tua posição, o que você tem que fazer na tua vida. Desculpa, eu te interrompi. Não sei se alguém leu. Eu estou falando por causa do termo de daqui. Eu estou me lembrando do livro que eu já li, está dentro desse tempo. O livro Pequenos e Grandes Problemas. Entre hoje está muito difícil de encontrar. O mais fácil de você encontrar é a Federação Espírita Brasileira, lá na praça. Se chegar lá e não tiver, abaixa o virtual, que depois eles mandam pelo teu e-mail, que teu livro já está guardado lá. É um livro ótimo. É difícil. Fora da obra forte de Kardec, eu consigo. Fora da obra das póstumas. Fora da obra forte. Das obras póstumas. Não. Grandes, pequenos problemas. Grandes e pequenos problemas. Há um livro, e já, nem estava de conhecer vocês, já sabia disso, e particularmente quando já passei esse livro para várias pessoas. De primeira era fácil a gente chegar na casa espírita, a gente contava dele, agora não, só na federação. Eles não querem livro da... Mas esse livro, ele passa o quê? Particularmente, nós podemos botar 90% do café no passador aqui, e muito mais. Entendeu? É os grandes que é o problema. Quer dizer, ele apresenta, como eu já falei do sistema do presente espírito, então ele te orienta. Problema familiar, social, tudo, entendeu? Profissional, tudo. O conflito que você às vezes pode ter no emprego, na rua, umas orientações sobre isso. Parte negativa e positiva da vida da gente. O que a mocidade deve pensar é que cada segundo e através de todos os meios de comunicações possíveis, a apresentação de corpos esculturais, as biografias irretocáveis, as mansões, os apartamentos perfeitos dos famosos podem nos levar a uma insatisfação total. A busca desenfreada do personalismo traz um fenômeno ainda mais estranho, que beira ao patológico, a epidemia da vaidade. O adolescente precisa avaliar sua conduta se,
Aí ele põe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 formas da gente trabalhar essa avaliação da nossa conduta. Primeiro, fantasiar ou objetivar enorme êxito na vida, grande poder, brilhantismo e superbeleza. Segundo, gargalhar e falar alto em lugares públicos. Isso aí é uma autoavaliação nossa, né? Nosso comportamento. Querer ter o reconhecimento do círculo de amigos por se considerar o melhor ou superior, sem que tenha feito algo para tanto. Crer que é especial e que só pode conviver com pessoas também especiais ou de status elevados. Outro, precisar constantemente de roupas e acessórios para causar admiração excessiva ou querer estar no centro das atenções. Outra, acreditar ser invejado pelos outros, mas não admitir que seja ele quem tem inveja dos demais. Outra, demonstrar habitualmente comportamento afetado, exagerado, exuberante ou por meio de uma representação que varia de acordo com as expectativas da plateia social. Outra, pensar que possui mordomias ou direitos e por isso exigir regalias e privilégios exclusivos no ambiente doméstico. E finalizando aqui, ser incapaz de manter relacionamentos empáticos nas necessidades ou conquistas, sem disposição para reconhecer os sentimentos alheios. A soberba, né? E aí ele continua: todavia, há homens que se creem muito fortes, julgam que Deus criou o universo só para eles. Tudo o que vem da matéria é instável, tudo passa e se esvai. São as vozes da matéria que nos diminuem e reduzem nossas percepções espirituais. Então passamos a viver somente dando ouvidos ao ruído das águas do personalismo, do fluxo e refluxo do mar da presunção e da agitação dos vendavais da arrogância. É a vaidade e o orgulho que nos prendem de modo exagerado às formas materiais, despertando em nós, sem cessar, mil necessidades que nos pedem atendimento constante, mas que, na verdade, jamais serão saciadas enquanto alimentarmos esse tirano interno. E ele finaliza assim. Deixa eu ver se finaliza ou não. Finaliza assim. O Espiritismo nos liberta o pensamento das formas rígidas, nos dá um sentido mais claro e preciso das coisas, oferecendo uma interpretação das leis universais baseada na razão e no ensinamento dos espíritos superiores. E assim seja.